Graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem, querido? Que você tenha tido aí uma semana de bênção, uma semana de vitória. Hoje mais uma quinta-feira no altar do Senhor. Vamos celebrar a Deus aqui, eu aqui com os meus irmãos e você aí na sua casa, que possamos ter um culto de vitória na presença do Senhor nessa noite. Amém? Vamos celebrar o Senhor juntos. Deus nos abençoe. Que Ele possa abrir o nosso coração. Vamos louvar. Aí da sua casa, celebre o Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e cante conosco, né? Santo, 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 quero te ver. Santo, santo. Exaltado, exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Cante conosco. Santo, 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 quero te ver. Declare que Ele é santo, santo na sua casa, com a sua família. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Diga isso mais uma vez. Eu quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Exaltado e bem alto. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Que queremos na sua vida, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Ele é santo. Santo, 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 santo,
Aleluia! Que esse seja o desejo do seu coração, meu irmão, minha irmã, que está na sua casa nessa quinta-feira, que o maior desejo do seu coração, da sua vida, é você se render, se derramar diante da presença dEle. Que o teu coração possa ser inclinado a Ele nessa noite e que você possa declarar com toda a sua vida, com todo o seu coração, que você se rende a esse Deus poderoso. Amém. Cante com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento. Abre os seus pulmões aí. Declare Ele, eis-me aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade me libertas. O calor? O calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sim, Senhor, é o nosso desejo declarar a Sua formosura, a beleza da Sua santidade. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, o calor deste lugar, da sua casa, que você possa se derramar na presença dEle. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. É a nossa oração nessa noite, Pai. Queremos derramar do nosso coração a nossa vida diante do Senhor. Te agradecer por esse tempo que o Senhor está conosco, em cada casa, em cada carro, aonde estiver uma vida clamando ao Senhor, ali Tu estás, Pai. Que agora o nosso coração possa se inclinar na Sua palavra, na revelação da Sua palavra nessa noite, e que vidas possam ser abençoadas e tocadas pelo poder do Teu nome. Nós te agradecemos em Teu nome. Amém e amém. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, boa noite. Que bom estar aqui com você de novo, mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos juntos, nós aqui e você aí na sua casa, no seu sofá, no trabalho, aí fazendo o seu trabalho de escola. Separa esse tempinho para adorar a Deus com a gente,
compartilha o link dessa pregação com os teus amigos, com os teus parentes, e junta a tua família aí, para juntos a gente poder celebrar e adorar o Senhor. Hoje eu vou falar algo que tem tocado muito meu coração, e em oração a Deus, eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar. O que você tem consumido e de quem você tem consumido? Nesse momento de quarentena que a gente tem passado, a internet tomou conta de tudo, né? Hoje tudo a gente faz, a gente vê lives, a gente faz reuniões pelo celular, a gente vê pregações pelo celular. E o que você tem consumido? De quem você tem consumido na internet? De quem você tem visto pregações e o que você tem ouvido na internet? Por que eu te faço essa pergunta? Então vamos ler, que eu fiz uma reflexão a respeito disso, baseado na carta de Judas. Então vamos ler, é um capítulo rapidinho, a gente vai ler juntos, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre. Saudações. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertencia. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Que aflição os espera? Pois eles por dinheiro, como Balaão, pois eles seguem os passos de Caim, enganam os outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Coré. Quando esses indivíduos sem o menor constrangimento participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito destes homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam os outros para conseguir o que querem. Amados,
lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia. Mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Esses são os 25 versículos da carta de Judas. E Judas, assim como outros apóstolos, escrevem cartas para adverter a igreja. Por quê? Porque eles identificaram que tinha muita coisa errada acontecendo dentro da igreja. Uma igreja que já era madura. Uma igreja que já sabia o que fazia. Uma igreja que já tinha sido ensinado e visto prodígios e maravilhas do Senhor. Mas que muitas vezes vacilava. Por quê? Porque Satanás entra de maneira astuta no nosso meio, se infiltra no nosso meio e começa a penetrar com ensinamentos que não são os ensinamentos que estão baseados na palavra de Deus, que é santa. Por que eu te perguntei a respeito do que você tem consumido? Porque existe um ditado que diz que a internet é terra sem lei. Assim como um papel, você pode escrever o que você quiser aqui. Dizem que currículo aceita qualquer coisa. Assim é a advertência de Judas para a igreja. Porque naquela época, falsos discipuladores, pessoas que se infiltravam para desestabilizar a igreja, usavam a graça de Jesus, a graça de Deus como uma desculpa para agirem da maneira como eles quisessem. Ou seja, eu estou salvo pela graça, vou fazer, vou acontecer, e eu estou salvo. A graça de Deus me livra de tudo. Era isso que eles estavam tentando fazer no meio da igreja. E aí Judas diz no começo da carta dele, que ele ia fazer outra coisa. Ele queria escrever outra carta. Mas devido ao problema grave que ele encontrou no meio do povo, ele teve que escrever, dizendo para o povo ficar esperto. Por quê? Porque no meio deles tinham lobos famintos, prontos para devorar as pessoas que estivessem meio vacilando na fé, que estivessem dando ouvidos para ensinamentos que não eram os ensinamentos de Deus. Por isso que é importante quando você vai ver o vídeo de alguém, vai ver um culto, vai ver uma live, você precisa saber se essa pessoa está realmente baseada na palavra de Deus. Ultimamente, eu trabalho com segurança de informação, já falei algumas vezes aqui. A área de cibersegurança da minha empresa fez um levantamento de que 70% do que a gente tem recebido no WhatsApp hoje em dia é a tal da fake news. Ou seja, mentira. E no meio dessas mentiras que a gente tem recebido a respeito da pandemia, a gente tem recebido outras mentiras a respeito da palavra de Deus. Gente dizendo que teve sonhos, que teve revelações. O meu sobrinho me mandou um áudio, ficou desesperado, que tinha um cara, que ele recebeu um áudio num grupo, de um cara dizendo um monte de passos que ele tinha que fazer, porque o anjo da morte ia vir na pandemia e ia matar todo mundo. E ele mandou o áudio para mim desesperado, tio, isso é verdade? E aí eu tive que explicar para ele, falar, não, cara, isso aí não tem nada a ver, não tem nenhuma base bíblica, nada do que esse homem falou está escrito aqui. Então hoje, em tempos de internet, né, tempos de muitas lives, eu recebo, cara,
20 convites de live por dia. Eu vejo no meu story do Instagram um monte de live. Tem pessoas, cara, homens de Deus, abençoados, que trazem realmente mensagens edificantes, mensagens que vão levar você para mais perto de Deus. Mas tem outras pessoas que estão manipulando a mensagem de Deus, moldando um evangelho mais aceitável, que fique mais fácil, que dê para levar mais fácil, e muitas vezes você, porque não está olhando isso aqui todos os dias, não está lendo, não está dedicando o tempo da sua vida para ler a Bíblia. Você não precisa ler uma carta por dia, ou sei lá, 50 versículos por dia, mas é necessário que, se você é cristão, se você declarou que Jesus Cristo é o seu único, suficiente Senhor e Salvador, que você leia esse manual constantemente, porque senão você vai ser enganado. As pessoas vão passar a perna em você, e você vai estar achando que está fazendo a coisa certa, e não está fazendo a coisa certa. E aí, a palavra do Senhor diz aqui que Ele é justo. Ele vai cometer justiça. Portanto, a gente precisa estar muito focado no que estamos ouvindo, no que estamos recebendo, e no que estamos transmitindo para as outras pessoas. Porque imagina só, você recebeu uma pregação no Facebook, que não está baseada na Bíblia, a tal da revelação. E aí você passa para outros 10 amigos no WhatsApp. Esses outros 10 amigos veem essa pregação e entendem também, nossa, muito louco, e passam para mais 10, e aí, cara, vai multiplicando uma semente que pode gerar um câncer no meio do povo de Deus. Por quê? Porque a gente esquece de ler esse manual todos os dias. A gente esquece de, quando ouve uma mensagem, de quando vê uma mensagem, pô, o que ele está lendo realmente está aqui na Bíblia? O que ele está lendo realmente é a palavra de Deus? Se ele teve uma revelação, será que essa revelação é realmente da parte de Deus? Você tem o costume de orar? Você tem o costume de colocar diante de Deus as coisas? Para ter uma certeza, para saber que realmente aquilo provém de Deus? Então é preciso tomar muito cuidado. Porque a breve carta de Judas tem só um objetivo: adverter os fiéis a não se render a falsos ensinamentos. Seu conteúdo ajuda cristãos a permanecer firmes na fé. Veja só, a carta de Judas não é para novos cristãos, para novos convertidos. A carta de Judas é para mim e para você permanecermos firmes na fé. Para isso ele apresenta um retrato repulsivo e sombrio de falsos mestres. Eles eram arrogantes, imorais, gananciosos, e estão destinados ao julgamento de Deus. Deus reserva algo muito, muito, mas muito sombrio para essas pessoas. O problema é, enquanto o julgamento dessas pessoas não chegam, elas continuam levando mais e mais pessoas para o buraco. Elas continuam desestabilizando mais e mais pessoas dentro da igreja. Eles não estão lá fora, eles não estão desestabilizando as pessoas nas ruas. Eles estão desestabilizando as pessoas dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, muitas vezes. Então você precisa ficar muito esperto. Judas se centra no seu modo de vida. Ele começa a ensinar e a falar para as pessoas como deveria ser a vida de um cristão. Por quê? Porque ele estava vendo que esses falsos mestres estavam usando justamente as próprias vidas para ensinar errado. Pregando imoralidade, dizendo que era possível fazer qualquer coisa por causa da graça. E aí nos adverte com uma carta, para que a gente entenda que no nosso meio tem muita gente querendo nos desestabilizar. Vários tipos de falsos mestres têm perturbado o povo de Deus ao longo dos séculos. A carta de Judas é uma lembrança veemente do mal que eles podem fazer à comunidade e um retrato sombrio do destino que os aguarda. Quantas vezes a gente não ouve escândalos, né? A gente ouve
coisas terríveis que acontecem no meio da igreja, que acontecem durante anos, anos e anos, e de repente explode uma bomba. E de repente um irmão se desencaminha. E a gente fala, cara, como isso? Esse cara estava comigo aqui no culto de domingo, e de repente ele apostatou da fé. Nada acontece do dia para a noite. Você não deixa seguir. As pessoas que desistem da caminhada, elas não deixam de caminhar do dia para a noite. Elas vão sendo minadas. Todos os dias tem alguém ali minando as estruturas. Todos os dias tem alguém jogando água ali no seu alicerce, batendo ali com uma marretinha no seu alicerce. E se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, se você não tiver enxertado na videira verdadeira, você vai ser levado pela onda. O nosso desejo é que no grande dia, o Senhor nos chame para que a gente fique do lado direito. O nosso desejo não é que no grande dia o Senhor nos separe para o lado esquerdo, para um sofrimento terrível que Ele já fala aqui, que aqueles anjos que decidiram se rebelar contra Ele, já estão condenados e já estão sofrendo, e vão continuar sofrendo pela eternidade. Então essa palavra, meu amado, meu irmão, minha irmã, querido, é uma advertência para mim e é uma advertência para você. Eu costumo dizer que toda vez que eu compartilho uma mensagem, ela corta primeiro em mim. Deus falou primeiro comigo, me alertou primeiro. Falou comigo primeiro, velho, fique esperto. Preste muita atenção naquilo que você consome. Porque às vezes a gente na ânsia, né, de putz, tem live, a gente vai consumindo. E às vezes sem perceber, você consumiu uma fruta estragada, ou você comeu uma comida estragada, e aí o que acontece? O que acontece quando você come algo estragado? Você tem uma intoxicação alimentar. Às vezes pode até parar no hospital por conta disso. O que acontece quando a gente ingere algo que não é a palavra de Deus? A gente tem uma intoxicação espiritual. Você está se intoxicando espiritualmente. E aí quando você vai ver, você já está passando mal, você já está doente, você já está com uma doença irreversível. Pode ser uma simples dor de barriga, ou pode ser uma doença incurável. Então, que essa carta de Judas, com 25 versículos, possa ser algo relevante para as nossas vidas. Que a gente passe a olhar as coisas com maior critério, com mais, observar mais atentamente as coisas. Por quê? Porque se a gente não observar atentamente, se a gente não tiver uma comunhão, se a gente não tiver uma santificação com Deus, se a gente, cara, eu insisto tanto em falar isso, se a gente não tiver aquele Mateus 6,6, que é um momento que você reserva para você e Deus unicamente, o momento em que você fala diante de Deus tudo aquilo que você tem feito de errado, o momento em que você coloca diante de Deus tudo aquilo que você precisa de ajuda, o momento em que você coloca diante de Deus o seu fardo, dificilmente você vai conseguir se manter firme, porque o culto é importantíssimo, a ministração do louvor é importantíssima, fundamental para o nosso alimento espiritual e a adoração a Deus. Mas a sua vida com Deus não tem como trocar. Não dá para trocar a sua vida espiritual e secreta com Deus por um culto. Você tem que ter a sua vida secreta e espiritual com Deus, porque é ela que vai te dar sede pela palavra, sede por participar de um culto, sede por adorar a Deus às quintas e aos domingos, às quartas, às sextas, seja qual for o dia da sua igreja. Não se deixe levar por falsos ensinamentos. Satanás está procurando a quem tragar. Ele está girando, brother. Ele está girando. E se você der legalidade, se você deixar, ele só vai fazer isso, você só vai se deixar levar por um falso mestre, se você não estiver firmado na palavra de Deus.
se você estiver firmado na palavra de Deus, meu irmão, você vai identificar os falsos mestres. Você vai alertar a sua igreja. Você vai ser uma sirene que vai tocar dentro da sua igreja e alertar os seus irmãos. E lá no finalzinho ela fala para que você tenha compaixão daqueles que vacilam. A palavra de Deus fala para que você resgate as pessoas, para que elas sejam livradas desse julgamento de Deus. Mas ela diz uma coisa muito importante aqui: odeiem os pecados que contaminam a vida deles. Odeie o pecado e não a pessoa. Porque aí eu teria que odiar a mim mesmo, certo? Porque eu também sou pecador, sujo, safado, não sei o que, sem vergonha que o Lucas fala. Odeie o pecado e ame a pessoa, e faça o que você puder para resgatá-la. Muitos não vão conseguir, a palavra de Deus fala que muitos não vão conseguir, mas você vai ter certeza de que você fez tudo aquilo que você podia para que as pessoas não fossem enganadas por falsos mestres. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque a Tua palavra nos adverte, a Tua palavra nos prepara, a Tua palavra nos mostra qual o caminho nós devemos seguir, a Tua palavra diz de que maneira nós devemos agir. O Senhor não deixa que sejamos pegos desprevenidos, Deus. A Tua palavra nos adverte contra as coisas que estão por vir. A Tua palavra nos adverte do mal que está ao nosso redor. E dessa maneira, Deus, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que entendem que essa palavra aqui é santa, ela é sagrada, ela é imutável, ela não volta atrás, aqueles que acreditam nisso, tem uma passagem, tem um ticket, tem um ingresso, para que no dia que a gente não sabe quando vai ser, a gente não sabe a hora que vai ser, se vai ser de dia, se vai ser de noite, mas a certeza nos nossos corações é de que a gente está salvo e que a gente vai subir junto com o Senhor, e de que a gente vai poder ter o privilégio de compartilhar uma vida eterna com o Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, nos livra daquilo que é imoral, nos livra daquilo que é falso, nos livra daqueles que têm tentado se infiltrar no nosso meio, para nos tirarmos da Tua presença santa, Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a chama, Pai, do Teu Evangelho, que o poder do Teu Espírito Santo esteja latente nos nossos corações e nas nossas mentes, Deus. Não nos deixe agirmos pelo nosso coração, porque a Tua palavra diz que enganoso é o coração do homem, mas que a gente haja, Deus, através da manifestação do Teu Espírito, que o Teu Espírito sopre nos nossos ouvidos a verdade, que o Teu Espírito sopre nos nossos ouvidos o caminho, para que em nome de Jesus, Deus, a gente possa propagar uma boa nova verdadeira, para que a gente possa propagar o Teu Evangelho de maneira verdadeira para as outras pessoas, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja libertação, sempre, Deus, no nome santo de Jesus, é que nós vamos clamar, Pai. Obrigado, Senhor. Grande é o Senhor, único digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Que honra, que alegria poder compartilhar mais uma noite com vocês. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma noite excelente na presença de Deus, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor revele a verdade dEle, contida aqui nessas escrituras. A gente se encontra de novo domingo, Deus te abençoe, e continua seguindo a gente nas nossas redes sociais, continua seguindo a gente no Insta, no Facebook, entra no site da igreja, para você ficar sabendo da programação da igreja. E se você tem os seus dízimos e as suas ofertas, vai ter um dia ou 2 da semana que você pode trazer a sua contribuição aqui fisicamente, ou você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta na conta da igreja. Deus te abençoe, nós te amamos e uma ótima noite para você. Tchau, tchau.